Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Trabalhando com energia sagrada. Quando rezamos, meditamos, praticamos os antigos yogas originais, Bhakti, Jnana, Hatha, Rasa, Mantra, ou realizamos rituais como Reiki ou Tai Chi, estamos trabalhando com energia sagrada. A energia é a força vital e, portanto, criamos maiores biofótons, luz vital, dentro e ao nosso redor. Quando isso acontece, somos regenerados e revitalizados. No nível material, é claro, comer adequadamente, beber água fresca e limpa, manter nossos vasos físicos limpos através de banhos ou duchas diárias, ficar longe de situações potencialmente estressantes e descansar o máximo possível. Enquanto isso contribui para a energia sagrada que atraímos porque é fornecida uma passagem clara para a entrada dos biofótons necessários. Muitas pessoas pensam que rezar é uma prática habitual que aprenderam desde a infância e que é feita com um coletivo de pessoas num edifício chamado igreja ou sinagoga ou mesquita ou templo. Ou centro. Embora seja bom estar rodeado de pessoas que pensam como você, o verdadeiro lugar de comunicação com o divino, fonte, encontra-se no silêncio do ser interior de uma pessoa. Este é o armário de oração mencionado nas escrituras bíblicas chamado Bíblia Sagrada e mencionado de forma semelhante em outras escrituras mundanas, e isso não significa que uma pessoa deva literalmente ir para um armário onde pendura roupas para orar e, surpreendentemente, foi-me mencionado que há pessoas que pensam assim. Este é apenas um exemplo de como os versículos das Escrituras são interpretados literalmente, em vez de compreender metáforas e simbolismo. Também indica que existe uma disfunção cognitiva em parte da humanidade, portanto, uma incapacidade de analisar e pensar. Uma mente que funciona tão mal está pronta para ser programada. Alguns ministros, pregadores e outros chamados líderes religiosos que dão sermões ou ensinamentos semanais estão sendo agendados, mesmo que não estejam cientes disso, e sem saber, mantendo as suas congregações nesta situação. A desprogramação começa quando nos sintonizamos com a energia sagrada, sozinhos e sem a ajuda de outras pessoas. As pessoas que se alinham ou trabalham com a energia sagrada recebem gradualmente insights, revelações e compreensões profundas do conhecimento superior, dos princípios divinos. Outros podem chamar essas pessoas de psíquicas ou altamente intuitivas, e na verdade, foi isso que elas se tornaram. Eles recebem o suti, audição, dos antigos rishis, sábios, as melodias místicas audiopsíquicas dos reinos divinos. Foi assim que os livros sagrados mais antigos foram escritos, muito antes de as pessoas adicionarem práticas culturais e doutrinações religiosas. Quando se trata do estudo de todas as escrituras, o que é chamado de exegese, é sábio começar decifrando os mesmos ensinamentos ou ensinamentos semelhantes encontrados em cada uma delas. Esta é uma pista para as mensagens sagradas originais que foram dadas aos rishis pela fonte e que foram ensinadas aos seus primeiros alunos por Smriti, receptor, que então tiveram que se lembrar desses ensinamentos e anotá-los, como escribas. Quando as pessoas se aventuraram a outras partes do mundo, estes ensinamentos foram levados consigo, mas aqueles que procuraram controlar, oprimir e subjugar outros garantiram que alguns dos ensinamentos originais fossem suprimidos e outros fossem colocados no seu lugar. Ao fazer isso, um portal se abriu para permitir que energias desarmônicas fluíssem de volta para a Terra e se alimentassem do caos e da confusão da mente, da emoção e da ação. Hoje, a humanidade vive odiando, batalhando, abusando dos recursos naturais,
sendo materialmente gananciosa, reescrevendo a história de acordo com os seus próprios desejos e insistindo que os seus conceitos são os únicos verdadeiros. Outros seres de outros reinos planetários, mais avançados espiritual e intelectualmente, observam a Terra e percebem que é um planeta lindo, mas que a maioria dos seus habitantes estão desorientados neste contínuo espaço-tempo. Alguns desses seres se esforçam para ajudar a humanidade a se elevar para maiores conexões com a fonte, e outros tentam suprimir toda a crença na fonte, consequentemente, manter aqueles que vibram em um nível baixo de consciência, prosperando em seus pensamentos, sentimentos e ações errôneas. Portanto, existem energias boas e más. Os portais podem ser abertos para permitir a movimentação das pessoas. Quando um número suficiente da humanidade se aproximar da fonte, a luz que chega regularmente na forma de biofótons aumentará ainda mais do que já aumentou em muitos, e as inclinações malignas serão demolidas. Aqueles que estão na fila para receber a maior luz, o farão primeiro porque se prepararam adequadamente para isso. Aqueles que são bons e justos, mas são bastante preguiçosos espiritualmente, podem receber um pouco da luz, mas descobrirão que sempre precisarão confiar em outra pessoa para o refrigério espiritual. Em outras palavras, eles não serão capazes de se ancorar firmemente na fonte. Nesse caso, correm o risco de cair novamente num mar de caos e confusão. Os injustos, por outro lado, sempre têm a oportunidade de mudar, porque a fonte é muito misericordiosa. Porém, depois de um certo tempo que resta a decisão da fonte, essas pessoas serão abandonadas às consequências que criaram. Como diz um versículo do Saint Kyo-Han, isto é o que suas próprias mãos fizeram. Para aqueles que estão sinceramente tentando se elevar, aqui estão mais 2 versículos das Escrituras Mundiais, que foram dados anteriormente. Ainda no Saint Kyo-Han, encontramos este ensinamento: quem der um passo em minha direção, eu venho correndo até ele. No Bhagavad Gita encontramos este ensinamento: aqueles que preservam o Dharma são homens, aqueles que preservam o Dharma são protegidos pelo Dharma. A Tábua de Esmeralda nos ensina o seguinte: todas as coisas têm vibração. Quanto maior a taxa de vibração, mais alto é o plano. Quanto mais elevado for o plano, mais elevada será a manifestação daquilo que ocupa esse plano. Em As Folhas do Jardim de Mora encontramos o seguinte: o sucesso acompanhará aqueles que sinceramente tentam elevar-se na consciência. Se ainda não está fazendo, comece agora a se elevar a um nível superior de conhecimento. Pergunte a si mesmo se aquilo em que você acredita atualmente se baseia na raiz energética sagrada dada pela fonte às civilizações antigas. Como acontece com alguns alimentos hoje, você pode estar lidando apenas com algo que foi geneticamente modificado. Você pode estar lidando com um sistema de crenças do tipo inteligência artificial, baseado em um falso ego e hegemonia religiosa, sentimentos de superioridade e dominação. Se a humanidade não se unir independentemente da chamada raça e continuar a encontrar defeitos uns nos outros, a luz diminuirá. Se é verdade que algumas pessoas foram oprimidas e reprimidas por outras, e se isso ainda continua hoje, e se o racismo ainda está infelizmente em ação, e para alguns inconscientemente porque foram criados com um sentido de superioridade sobre os outros e têm uma inclinação natural para os direitos, devemos voltar-nos para a fonte e pedir a verdade. Como disse um dos maiores professores e profetas do mundo, busque e você encontrará, Yeshua Messias. Então todos seremos capazes de dizer, como Gautama Buda, Aham Butasmi. Aham Butasmi. Eu estou acordado. Fonte, Dr. Sachavi M. Ali. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima.